Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula para a certificação CPA. E apenas lembrando, para quem quiser ter acesso ao curso completo, com todas as videoaulas, apostilas em PDF, mais de 1000 questões comentadas em vídeo, resumos, simulados, eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui no comentário fixado o link para que vocês possam conhecer a plataforma de estudos que vai ser o diferencial na aprovação de vocês na CPA. E no mais, só peço aí que vocês deixem um like no vídeo, né, para dar aquela moral e desejo a vocês uma excelente aula. Pessoal, fintechs são empresas que introduzem inovações nos mercados financeiros por meio do uso intenso de tecnologia, com potencial para criar novos modelos de negócios, tá? Elas atuam por meio de plataformas online e oferecem serviços digitais inovadores relacionados ao setor financeiro, tá? Então, são startups, só que elas estão ligadas aqui com o mercado financeiro, daí elas recebem o nome aqui de fintechs. Elas utilizam, né, de tecnologia também, elas têm essa presença aqui em plataformas online. Um exemplo aqui de fintech bastante conhecido é o Nubank, tá? Fundado em 2013, é uma empresa brasileira que oferece serviços financeiros de forma totalmente digital, sem a necessidade de agências físicas. Seu principal produto é o cartão de crédito, que é gerenciado através de um aplicativo. Então, aqui a gente vê, né, no Nubank essa característica de atuar em um ambiente digital, sem a necessidade de agências físicas, sem a necessidade de ter funcionários trabalhando nessa agência física, e isso, é claro, traz uma redução de custos ao Nubank e também outras instituições, outros bancos digitais que atuam dessa forma e que possibilita eles a trazerem serviços que muitas vezes têm um custo menor do que aqueles em bancos tradicionais. É regra? Não, não é regra, mas geralmente por conta de não ter esse espaço físico, isso possibilita uma redução no custo para o cliente também, tá? E agora, daí a gente vai falar aqui de um tipo específico, tá, de fintech que ela é autorizada a funcionar aqui no nosso país, que é a fintech de crédito, tá? Então a legislação, né, a parte ali do Banco Central, Conselho Monetário Nacional, ele vem e define aqui para nós algumas regras que são importantes para esses dois tipos de fintechs, tá? Então no nosso país existem esses dois tipos de fintechs que são fintechs de crédito autorizados a funcionar. Eu tenho a Sociedade de Crédito Direto, a SCD, e a Sociedade de Empréstimo entre Pessoas, a CEP. Então, duas modalidades aqui de fintechs de crédito. Essas fintechs, elas atuam como intermediárias entre credores e devedores por meio de negociações realizadas em um meio eletrônico, tá? Além disso, as operações dessas fintechs são registradas no Sistema de Informações de Crédito, o SCR, tá? Então, já notem aqui aquilo que a gente está falando, tá? Eu tenho aqui a necessidade delas operarem em um sistema de meio eletrônico. Então, ela tem essa característica de ser digital. As fintechs de crédito, e aí elas fazem aqui o papel de intermediárias, né, entre credores e devedores, até por isso que elas são fintechs de crédito. Bom, as fintechs aqui de crédito também podem atuar como iniciadoras de transações de pagamento. Então, isso significa, por exemplo, que um usuário pode autorizar a fintech a realizar o pagamento de uma compra diretamente ao lojista sem precisar acessar sua conta bancária ou efetuar a transferência manualmente. Como é que funciona, né? A pessoa está aqui e ela está acessando um site do lojista, né, do estabelecimento comercial, daí ela colocou o produto no carrinho e vai lá fazer o pagamento. Qual que é o normal? Quando a pessoa for fazer o pagamento, ela vinha aqui no telefone dela ou na sua carteira, pegar o cartão e ver quais são os dados daquele cartão. E aí ela vai adicionar as informações de pagamento e vai fazer a compra, né? Ou então vai gerar um QR Code, vai fazer o pagamento com Pix aqui pelo telefone. Quando existe esse serviço de iniciador de transação de pagamento, dentro aqui do próprio site, dentro do lojista, já existe um compartilhamento de informações aonde que o serviço aqui, a fintech, ela vai conseguir acessar os dados da conta bancária dessa pessoa aqui, né, que autorizou isso, e o pagamento ele vai acontecer diretamente aqui, sem que a pessoa ela tenha que acessar ali as suas informações bancárias, sem que ela tenha que acessar o aplicativo para fazer essa compra, tá? Já aqui direto acontece esse serviço de iniciação de transação de pagamento, e quem faz isso, quem pode fazer isso, são as fintechs de crédito, tá? Então, além de trabalhar oferecendo crédito,
aos clientes, elas também podem executar esse serviço aqui de iniciação de transação de pagamento. Eu só reforço, né, que para fazer isso, elas precisam do compartilhamento de dados desse cliente aqui sobre as suas informações bancárias. E aí, tendo esses dados em mãos, ela consegue fazer o pagamento diretamente lá no site do lojista, sem que o cliente ele tenha que fazer isso manualmente. Perfeito? Bom, tá? Então essa é uma característica, tanto a SCD como a sociedade de empréstimo entre pessoas, as duas conseguem fazer o serviço de iniciadora de transação de pagamento. Bom, agora a gente vai diferenciar aqui uma SCD de uma CEP, né? De uma sociedade de empréstimo entre pessoas. Vamos lá. O modelo de negócio das SCDs ele é caracterizado pela oferta de operações de empréstimo, de financiamento e de aquisição de direitos creditórios exclusivamente por meio de plataformas eletrônicas, tá? De novo, a ideia de que atua apenas em um contexto digital, utilizando recursos próprios ou que sejam de operações de repasses e de empréstimos originários do BNDES, tá? Então, a SCD está aqui e ela vai fazer o empréstimo de dinheiro aos clientes. Esse dinheiro aqui que ela está emprestando, depois o cliente vai fazer o pagamento, obviamente, né, com os juros em cima. Mas esse dinheiro aqui que está sendo emprestado, ou ele vem dos seus recursos próprios. Renan, da onde que ela vai tirar recursos próprios? Ora, conforme ela for emprestando, né, ela vai receber aqui, vai aumentar os seus recursos, né, vai ter cada vez mais dinheiro para fazer mais empréstimos, levando em consideração que esses clientes vão fazer o pagamento. Ou ela vai utilizar aqui de recursos próprios para conseguir fazer esses empréstimos, ou então ela vai fazer aqui operações de repasses e de empréstimos que são originários do BNDES. Então, eu tenho lá o BNDES, né, que vai fazer empréstimo para empresas, né? E aí, ele tem essa operação aqui que está acontecendo, e aí o BNDES pode fazer o repasse dessa operação para uma SCD, tá? Então, ela pode emprestar esse dinheiro ao cliente, mas esse dinheiro, na verdade, está vindo aqui do BNDES, porque ela está repassando esses recursos que são originários do BNDES, tá? Ou recursos próprios, ou então recursos que são de repasses do BNDES. Diferentemente de outras instituições financeiras, as SCD não podem realizar a captação de recursos do público, exceto quando fazem a emissão de ações. Além disso, também não podem participar do capital de outras instituições financeiras. Então, voltando aqui, né, para essa lógica, a SCD não pode fazer aquilo que as instituições financeiras fazem bastante, né? Que é vir aqui e captar dinheiro dos agentes deficitários, né? De um CDB, de um depósito à vista, se for banco comercial, né? Ela não pode fazer esse tipo de coisa aqui. Ela não pode captar do recurso, ela não pode captar do público recursos para emprestar do outro lado. Ela está proibida. Quando eu digo que ela pode captar recursos através da emissão de ações, é porque ela vai estar trazendo novos sócios aqui na SCD, né? Então ela pode vir aqui, né, sendo uma SA, ela pode colocar as ações em negociação no mercado. E aí ela vai receber esses recursos, daí beleza, né? Ela vai aumentar o seu capital, ela vai poder fazer mais empréstimos. Mas é uma diferente forma de fazer a captação, porque quando ela faz isso, ela está abrindo aqui parte do negócio dela, né? Porque ela está trazendo novos sócios aqui na empresa dela, tá? Além das operações de crédito, as SCDs têm a permissão para oferecer outros serviços, como análise de crédito para terceiros, cobrança de crédito de terceiros. Então, ela pode, né, ter uma instituição financeira que emprestou dinheiro e o cliente não fez o pagamento. Aí, o cliente ficou inadimplente. A instituição financeira pode terceirizar o processo de cobrança. E quem pode fazer a cobrança aqui é uma SCD, tá? Também podem fazer a distribuição de seguro relacionada às operações concedidas por meio de plataformas eletrônicas e emissão de moeda eletrônica, tá? Que é quando a gente tem cartões pré-pagos, além, é claro, né, do serviço aqui de iniciadoras de transação de pagamento. Bom, em relação aqui, né, às formalidades, a constituição social das SCDs é de sociedade anônima, tanto é que ela pode vender as suas ações no mercado para captar mais recursos. E na denominação social tem que estar lá a expressão sociedade de crédito direto, tá? Principais pontos aqui só para a gente passar para CEPs. Utilização de recursos próprios e a impossibilidade de captar de recursos do público, tá? São as principais características. Bom, sociedade de empréstimo entre pessoas. Aqui já é um pouquinho diferente, tá? Porque aqui eu vou ter
tanto o agente superavitário quanto o agente deficitário. E a sociedade de empréstimo entre pessoas, ela vai fazer essa intermediação. Então tem aqui tem aqui a característica que a gente que a gente vê normalmente nas instituições financeiras, né, de fazer esse papel aqui de intermediação. Então vamos lá. A sociedade de empréstimo entre pessoas, a CEP, ela é outro tipo de fintech de crédito que atua no setor financeiro, especificamente no segmento conhecido como peer-to-peer lending, que significa empréstimo entre pessoas. Nesse modelo, a CEP ela atua como intermediária entre credores e tomadores de crédito, facilitando a realização de operações de empréstimo por meio exclusivo de uma plataforma eletrônica. Deixa eu voltar para cá, tá? Aqui, então, eu tenho uma plataforma eletrônica, né? A CEP ela vai ser essa plataforma eletrônica que vai ligar os agentes superavitários e deficitários. De novo, reforçando, tá? Tanto a SCD como a CEP, elas atuam exclusivamente por meio de uma plataforma eletrônica. Diferentemente das SCDs, a CEP ela tem permissão para fazer captação de recursos do público. Tanto é que eu tenho um agente superavitário nessa ponta aqui, tá? Desde que esses recursos estejam estritamente relacionados às operações de empréstimo. Ou seja, se ela captou aqui R$10.000, esses R$10.000 eles têm que ser repassados aqui na outra ponta. Não pode ser para outro tipo de atividade que não essa daqui. Aqui eu falei, né? A CEP ela atua como uma facilitadora conectando os credores interessados em prestar dinheiro aos tomadores de crédito que buscam recursos financeiros, tá? É importante ressaltar que os recursos utilizados nas operações de empréstimo são provenientes de terceiros que optam por utilizar a infraestrutura proporcionada pela CEP para conectar-se a tomadores de crédito, tá? Então, a pessoa aqui ela está interessada em prestar o dinheiro e receber por conta disso. Nesse tipo de operação, a exposição máxima de um credor por meio da CEP é limitada a R$15.000. Isso daqui por operação, tá? Vou colocar aqui, por operação. Com exceção de credores considerados investidores qualificados pela CVM, os quais não estão sujeitos a essa limitação de R$15.000 por operação, tá? Então, investidores qualificados, que são aqueles que vão ter podem ser empresas, podem ser fundos de investimento, podem ser investidores profissionais, mas se for pensar em investidor pessoa física, vai ser aquele investidor que tem investimentos acima de R$1 milhão e que ele declara, ele atesta que ele tem essa condição de investidor qualificado, que ele tem conhecimentos do mercado financeiro, tá? Então, para uma pessoa física ser um investidor qualificado, ela vai ter que ter pelo menos R$1 milhão investidos, e além de fazer esse ateste. E aí, para essas pessoas, a exposição máxima pode ser superior a R$15.000. Mas eu que não sou investidor qualificado, eu vou ficar limitado a R$15.000 por operação. Então, 10 mil aqui, beleza, né? Se fosse R$20.000 aqui, eu teria que ter uma distribuição em mais de uma operação, né? Do outro lado aqui, eu teria que ter mais agentes deficitários para pegar esses R$20.000, porque o máximo seria de 15. Além das operações de empréstimo, a CEP, ela também oferece serviços adicionais. A mesma coisa, tá? Análise e cobrança de crédito para clientes e terceiros, assim também como a emissão de moeda eletrônica. Aqui é igual, tá? E, bom, formalidades, constituição social também na forma de sociedade anônima e na denominação social tem que aparecer lá a expressão sociedade de empréstimo entre pessoas. Renan, qual que é a diferença principal da SCD da CEP? A diferença principal é que a SCD ela não capta recursos do público, ela empresta diretamente dos seus recursos próprios ou de operações de repasses de empréstimos originários do BNDES a pessoas que estão precisando de dinheiro, tá? Pode captar do público apenas através da emissão de ações, tá bom? Ah, e eu não falei, né? Além disso, elas também não podem participar do capital de outras instituições financeiras. Não lembro se eu falei, mas ela não pode, tá? A SCD. Voltando aqui para a CEP. A CEP, ela pode captar recursos do público, mas esses recursos que estão sendo captados, eles têm que ser estritamente colocados aqui, do outro lado, nas operações de empréstimo. Isso porque a CEP, na verdade, ela vai ser só uma plataforma que vai ligar as pessoas que querem emprestar com aquelas que estão precisando de dinheiro. É uma relação mais direta do que a gente tem numa instituição financeira, né? Onde o banco ele capta e ele escolhe onde ele vai fazer os empréstimos. Ele, tirando
as obrigações que o Banco Central ele coloca, né, de destinação obrigatória de dinheiro, o banco aqui ele consegue escolher onde ele quer colocar. Aqui a gente tem mais esse serviço que a CEP ela proporciona de ligar esses dois, o investidor e a pessoa que está precisando de dinheiro. Então, a CEP capta do público. A SCD, ela não capta. A CEP, inclusive, ela não pode utilizar de recursos próprios, tá? Ela para fazer essas operações. Quem pode utilizar de recursos próprios e só vai utilizar principalmente recursos próprios é a SCD, tá? Beleza. E, e lembrar, né, que a pessoa que está emprestando, ela tem essa limitação de 15 mil por operação. E daí aqui está uma representação que o Banco Central ele traz para nós da CEP, tá? Isso daqui é em relação à CEP. Eu tenho aqui o investidor que vai procurar a fintech de crédito e disponibiliza o seu capital para empréstimo, tá? Então aqui são as pessoas que têm dinheiro sobrando, ou em outras palavras, os agentes superavitários. A fintech é essa plataforma aqui, né, que conecta quem tem capital disponível com quem precisa. Do outro lado aqui, eu tenho o cliente que busca a fintech para solicitar crédito, que é o agente deficitário, tá? E aí a plataforma aqui vai conectar esses dois. Então ela capta, né, recursos aqui para emprestar desse outro lado aqui. Não utiliza recursos próprios. É diferente da SCD. A SCD ela empresta diretamente, né, através dos seus recursos próprios. Será possível fazer mais de um empréstimo ao mesmo tempo, tá? Então a pessoa que está aqui ela pode fazer mais de um empréstimo ao mesmo tempo, desde que limitado a 15 mil por operação. O asterisco aqui é se for um investidor qualificado pela CVM, que nesse caso pode ultrapassar esse limite de 15 mil por operação. Para entrar em operação, tá, as fintechs que quiserem operar como SCD ou CEP, elas devem solicitar uma autorização ao Banco Central do Brasil. Além de obter informações sobre os proprietários, o Banco Central ele precisa comprovar a origem e da respectiva movimentação financeira dos recursos utilizados no empreendimento pelos controladores e verificar se há compatibilidade da capacidade econômica e financeira com o porte, a natureza e o objetivo do empreendimento, tá? O Banco Central, como supervisor, ele vai fazer esse trabalho aqui de verificar se existem as condições financeiras para aquele modelo de negócio. Quais são os benefícios aqui da presença das fintechs, tá? O aumento da eficiência e concorrência no mercado de crédito, rapidez e celeridade nas transações, diminuição da burocracia no acesso ao crédito, a quem está precisando, né? Criação de condições para redução do custo de crédito, porque eu tenho mais concorrência, né? Isso vai trazer uma redução no custo de crédito, inovação e também acesso ao sistema financeiro. Esses são os benefícios aqui elencados pelo Banco Central.